Boa noite, gente. Muita paz para nós. Alô. Muita paz para nós. Vamos, então, fazer a nossa prece para iniciarmos mais uma noite de estudos. Entender o Evangelho de Jesus na nossa intimidade, para, quando chegar o momento de nós nos reconectarmos com o nosso eu superior, a gente esteja com, pedimos nesse instante o amparo da espiritualidade amiga, dos nossos benfeitores espirituais, dos prepostos do Cristo, para Boa noite, gente. O som aí do Adelson falhou, né? Durante a oração, mas a vibração não falhou, não, né? Deu tudo certo. Então, vamos prosseguir com o nosso estudo. Hoje, eu considero que a nossa reflexão vai ser muito importante. Não que não seja nos outros dias, mas porque a proposta da gente de reforma íntima, né? E que passa pelo autoconhecimento, que para a gente reformar alguma coisa, a gente precisa primeiro conhecer essa coisa. Então, hoje é um dia que eu acho que a proposta é encarar a gente mesmo, encarar as nossas sombras e tentar descobrir por que estamos sofrendo, por que estamos na dor, né? Eu não estou conseguindo abrir o material. Sempre eu tenho que passar alguma vergonha, né, delas? Me ajuda aqui, filho. O pai que vai te ajudar nisso. Eu disponibilizei esse material no grupo de WhatsApp para que vocês pudessem... Ele não está aqui. Ah, sim. O Adelson está mais habilidoso que eu, gente. Todo dia eu passo alguma vergonha. Tá aqui. Muito bem, vamos lá. Então, a grande questão... Achei ele aqui. isso, F5. Vamos na apresentação. Isso. E... Isso. Apresentação do começo. Beleza. Nós vamos continuar, então, dentro ainda do estudo da transição e daquelas profecias que foram feitas por Jesus acerca de como seria esse período de transição. Que tipo de acontecimento haveria, como a gente iria ter esse enfrentamento, né? E dentro dessa vertente do sermão, nós estamos tratando dos personagens que Jesus acaba alcançando com esse sermão. Já falamos da individualidade, que é o nosso eu divino. E hoje vamos prosseguir no que a gente começou sobre a nossa personalidade, que é o nosso eu humano. Um eu que vem se formando
em várias encarnações, mas que já vivenciou tantas experiências na dualidade que acabou ficando traumatizado. Então, nós vamos falar da fragmentação e reintegração da personalidade. E nós vamos ver que o efeito disso é uma sinalização na nossa energia, que a gente chama de assinatura energética. Então, vamos seguir. Fragmentação da personalidade. Vivemos até hoje sob a regência de uma consciência kármica. O ciclo kármico de sofrimento, né? A gente fala muito em karma, muito em causa e efeito, mas sempre com essa ideia de karma, de dor, de sofrimento. Esse ciclo kármico das vidas na Terra se baseou desde o princípio na formação de uma consciência dual, adâmica. Nós já tratamos disso, falamos da simbologia da expulsão de Eva do paraíso. Eva, gente, quando a gente traz nesse nosso estudo, a Eva representa a nossa emoção. Mas a nossa emoção, nesse aspecto da dualidade, que é uma emoção, então, sofrida, doente, num estado de percepção alterado. Então, nós estamos falando da expulsão da Eva do paraíso, nós estamos falando de um adoecimento da emoção. Então, a Eva está dentro de cada um de nós, assim como Adão, que representa a razão, mas também a razão nesse contexto da dualidade. Então, uma razão adoecida também ainda, né? Na crença desse adoecimento. Essa consciência dual que nos levou a vivenciar esse ciclo kármico de encarnar, desencarnar, encarnar de novo, é sempre com a crença de que temos um monte de faltas para corrigir, para pagar, né? Um monte de débitos. E essa consciência dual que nos inseriu nesse ciclo repetido, ela se baseia na crença de bem versus mal. A gente acredita e acha realmente que a única realidade da vida é a de que existe o bem se opondo ao mal. E, portanto, existe castigo versus recompensa. Se eu pratico o bem, eu vou ter uma recompensa. Se eu pratico o mal, eu vou ter vários castigos, né? E a gente, então, configurou essa ideia kármica, essa ideia de que há um Deus punitivo e que nós estamos aqui para sofrer, para pagar os nossos karmas. Só que a gente veio conversando, né? E a gente já chegou a fazer uma espécie de fotografia da gente. Uma fotografia do Filho de Deus encarnado. É o homem integral, visto em todos os seus aspectos e estando encarnado. Nós não estamos falando aqui dos espíritos desencarnados, mas dos homens que estão encarnados. Como somos filhos de Deus, a nossa fotografia original é essa aqui, certo?
Nós temos um triângulo aí que representa o nosso aspecto espiritual, onde a gente abriga todo o nosso potencial de semelhança com Deus. Então, a gente, nesse aspecto espiritual, a gente é feito de amor, vontade e inteligência, à semelhança do Pai. É claro que esse aspecto espiritual está em desenvolvimento, mas já tem tudo isso como potencialidade nele. E nós temos aí a nossa faixa material, que é esse quadrado aí dividido em 4 partes. Então, é o nosso quaternário inferior. Aqui é a nossa trindade superior, a nossa tríade sagrada, a nossa unidade trina ou trindade una, porque ela é feita de 3 aspectos. É o Pai em mim, é Deus em mim, que é aquela força de criação, a força criadora que está em mim é Deus, é o Deus dentro de mim. O Pai em mim é essa força entrando em ação para criar a minha realidade, criar quem eu sou, criar onde estou, criar como estou. E o Filho em mim é o efeito dessa força criadora divina que fica alojada em mim. Então, é o efeito das minhas criações. São os meus filhos, a imagem de nós sermos filhos de Deus Pai Criador. Ok? Então, nessa trindade é o aspecto divino. Nesse quaternário ou quaternidade, como queiram, eu tenho os meus 4 corpos que me possibilitam interagir na matéria, manifestar na matéria todo esse aspecto espiritual em ação, gerando quem eu sou, como estou, onde estou, com quem estou, enfim, a minha realidade. E os 4 corpos principais nossos são os que a gente representa nesse quaternário. Não, só queria certo? vídeo. Então, nós temos um corpo físico, que é normalmente o único que a gente reconhece, né? Porque eu vejo, eu sinto, eu toco. Então, esse é o corpo físico, é o que todo mundo admite. Ninguém nega a existência dele. Mas a gente tem um corpo que é chamado também duplo etérico, ou etérico. As nomenclaturas variam, mas é um corpo feito de energia, mas energia densa, condensada, que possibilita a formação do corpo físico. É assim, sempre o corpo que está aqui situado superiormente, ele atua na criação do corpo seguinte. Então, o corpo físico é uma réplica do nosso corpo etérico. Só que aqui eu tenho a matéria grosseira, a matéria mais pesada, mais densa. E aqui eu tenho essa réplica numa matéria mais sutil, certo? E temos um corpo emocional, tudo isso é matéria, só que a matéria vai ficando mais sutil. Esse corpo emocional é resultado de como nós trabalhamos as nossas emoções e ele também contribui para formar os outros 2. E um corpo mental,
que é onde a gente trabalha o nosso aspecto racional e que também influencia os demais. Esse conjunto aqui é que gera o que nós chamamos de assinatura energética. Como nós estamos falando de um homem integral, encarnado, tal como ele foi concebido para vivenciar as experiências, nós estamos falando de uma assinatura energética harmônica, onde matéria e espírito estão perfeitamente conectados, onde esse espírito tem o comando dessa parte material. Só que, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, ao cair na dualidade, a nossa fotografia não aparece tão bonitinha assim. Por quê? Porque a condição humana, aquela que a gente reconhece, tem vivenciado ao longo dos milênios, é a de um homem encarnado dual, que acredita no bem e no mal. Então, é um ser humano que vive em oposição a si mesmo. Como ele reconhece a existência do bem e do mal, dentro dele ele tem essa briga de bem e mal. Então, quando isso surgiu na mente desse homem, e esse homem passou a acreditar firmemente que essa era a única realidade, houve uma hipertrofia do aspecto emocional. Estão vendo que aqui ele está com a letrinha grandona? E aí, o que aconteceu? Nós separamos o aspecto material do espiritual. Então, nós reconhecemos a nossa faixa material de existência, mas nós não reconhecemos a nossa faixa espiritual. Por causa dessa hipertrofia emocional, nós adoecemos e não conseguimos a conexão direta com o nosso espírito. Mas como é o espírito que é o comandante, eu reconhecendo ou não, existe uma ponte, ainda que tênue, que é a ponte da intuição. E a minha intuição me fala que eu não sou só isso aqui. E essa intuição nos fala que, além do aspecto material, nós temos um aspecto eterno em nós. Mas, por enquanto, a gente vê isso meio palidamente, porque nós estamos precisando da intuição ficar ali lembrando, tentando nos acordar desse engano em que eu não percebo a existência do meu espírito. Então, minha assinatura energética, ela não está harmônica, ela está contraditória, porque eu nego a minha espiritualidade e eu vivo uma oposição dentro de mim. É isso que a gente chama de fragmentação das personalidades. Vamos com calma. Bom, a cada encarnação, nós recebemos um conjunto desse quaternário completinho, né? A gente recebe os 4 corpos para recomeçar a nossa jornada material. Pelo menos deveria ser assim. Só que como houve uma hipertrofia do nosso emocional, o que aconteceu? A gente desencarna com uma emoção
tão desequilibrada que a gente não desapega de cada existência que a gente vive. No final de uma existência, tudo que o meu corpo físico, etérico, emocional e mental vivenciaram era para virar patrimônio do espírito, para que o espírito se desenvolva. Então, o que eu aprendi aqui sobre atração, sobre sensações, sobre emoções e sobre intelectualidade, raciocínios, era para ser armazenado na consciência do espírito, na memória espiritual. E aí seria reintegrado como patrimônio do espírito e na nova encarnação a gente receberia uma tela em branco, não totalmente em branco, mas com possibilidade de recomeço, com a bênção do esquecimento temporário de algumas coisas. Todavia, a gente está com a assinatura energética desequilibrada. Então, o que acontece? A gente reencarna e, por vezes, a gente costuma ter uma espécie de fantasma aqui nos atormentando, que é o corpo físico desencarnou, né? Então, ele acaba se deteriorando e restitui os materiais que ele recebeu para o corpo material do planeta, certo? Mas aí, aquele corpo etérico fica perdurando um pouco mais de tempo, fica congelado, vamos dizer assim. E junto com ele, um emocional traumatizado, um emocional cheio de crenças limitantes e um mental muito alienado ainda. Então, a gente fica com uma espécie de dupla personalidade. Esse aqui, perfeitinho aqui, que está no seu momento, é o projeto Cássia atual, né? A reencarnação da Cássia atual, ela tem um projeto para cumprir nessa existência, mas ela não trabalhou bem no passado. Então, ela ficou com alguns apegos, algumas situações que não foram reintegradas ao espírito dela e que ficam ali competindo com a existência atual. E o pior, gente, isso pode acontecer várias vezes. Então, eu vou ficando cheia de fantasminhas. Tô brincando, viu, gente? Fantasminha é só para a gente tentar entender. São pedaços de mim que se negam a recomeçar, a entregar o seu patrimônio de aprendizado para o espírito e deixar que uma nova etapa recomece. Então, eu vou ficando, por exemplo, se eu fui um homem rígido, violento, poderoso em outra encarnação, e aquele homem, naquela época, desencarnou muito inconformado, ainda com muita necessidade de controle, de poder, ele fica aqui tentando tomar o controle da minha existência de agora. Então, a Cássia tem um projeto, por exemplo, de ser mãe profissional, de desenvolver ali o aspecto afetivo, de prestar serviço para o próximo. Aí ela está caminhando bem
Mas de vez em quando, do nada, ela tem um ataque de fúria. Ela fica nervosa, brava. Ela pode até se controlar, mas ela está em oposição a si mesma. Certo? E imagina que tem várias existências aqui que ficaram ali no subconsciente, em vez de ir para a superconsciência do espírito. Fica ali no nosso corpo emocional, astral, né? O emocional também tem o nome de astral. E, aliás, o plano astral, ele é resultado das nossas emoções, certo? Então, eu fico ali fragmentada. Ao invés de eu recolher isso tudo para o patrimônio do espírito e pela vontade, o espírito decidir dosar cada aprendizado para ver a hora de usar e tal, isso aqui ainda fica tentando fugir do controle do espírito. De tanto que eu neguei que eu era um espírito, né? Porque isso tudo aqui é patrimônio do espírito. Bom, foi permitido ao homem, nós já conversamos sobre isso, experimentar a dualidade para que ele próprio escolhesse a unidade pelo seu livre-arbítrio, fazendo-se a semelhança de Deus com o desenvolvimento da sua potencial trindade de amor, inteligência e vontade. Então, a dualidade nos foi permitida para ser experimentada, para que a gente falasse assim, eu escolho a unidade, certo? Porque essa escolha, ela também é inerente ao espírito. O espírito é uno com o Pai. Mas aí, então, é como se Deus falasse assim, pode brincar um pouco, testa aí, experimenta. O dia que você quiser, você volta para a unidade. É igual o pai com aquele filho pródigo. O filho pródigo chegou e falou assim, me dá minha herança que eu quero ir para o mundo. Aquele pai falou assim, então toma sua herança, meu filho, e vai para o mundo. E aí ele foi, testou, andou, experimentou, até depois que ele entendeu que ele precisava voltar para o Pai. E aí ele volta. É exatamente isso que nós estamos vivenciando. Só que o homem não só experimentou, ele passou a comer da dualidade. Em vez de fazer uma degustação e ver como era, ele começou a se alimentar daquilo, daquela crença de que existe bem versus mal. E aí a gente caiu num estado consciencial muito estreito, linear, sem profundidade, e passamos a enxergar tudo exclusivamente pelos opostos de bem e mal. Foi assim que nós concebemos personalidades fragmentadas, porque eu comecei a classificar. Olha, naquela vivência minha, naquela vida minha, eu fui uma personalidade legal, bacana. Na outra, não. Eu fui muito ruim. Então, não quero essa personalidade perto de mim. Eu não quero aquilo mais. E aí, quando eu faço isso, eu não incorporo aquela personalidade ao meu patrimônio. Mas também assim, mesmo comendo da dualidade, o homem trabalha na própria transformação e na cocriação de si e de sua realidade.
manifestando gradativamente a sua tríade divina. Por mais que o filho pródigo tenha se afastado do pai, houve um momento em que ele entendeu que os porcos na casa do pai eram melhor tratados do que ele estava se tratando no mundo. Então, ele começa a se transformar. E aí ele começa a aproximar a cocriação dele da criação divina. E ele se aproxima de novo da sua tríade sagrada. A dualidade classifica tudo o que existe pelos opostos, né? Bem e mal, céu e inferno, homem e mulher, feio, bonito, esquerda, direita, preto e branco. E o pior, falando hora que um desses é bom e o outro é mau. Então, eu posso achar que ser homem é bom, mas ser mulher é mau. Né? Aí complica. Tudo na dualidade tem que se encaixar numa tabela de uma das colunas. Eu coloco lá uma tabela e falo assim, algumas coisas são virtude, o que é bem, o que é bom é virtude. O que eu acho que é mal, que não é bacana, eu falo que é um vício. Então, eu começo a decidir e a classificar. Eu falo que alguma coisa é boa e outra coisa, o oposto dela é ruim. Então, eu falo, Deus é bom, mas existe um demônio, ele é mau. Aí eu venho e ponho Deus aqui na virtude e demônio no vício. Aí eu falo, ser pobre é ruim. Então, o pobre é ruim. E ser rico é bom. Então, o rico é bom. Aí eu acho que o rico é virtuoso, né? Tem até algumas crenças, com todo o respeito, mas que falam assim, se você está na pobreza é porque você não está agradando a Deus. O rico é aquele que está cheio de virtude e está agradando a Deus. Eu concordo com isso. Mas também tem o contrário. Tem gente que fala assim, não ser pobre é que é bacana. Todo pobre é humilde, é bonzinho, é legal. E todo rico é ruim. Então, eu coloco a pobreza como virtude e a riqueza como vício. Qual será que está certo? Eu desafio vocês a pensar sobre isso. Tem virtude em um e vício no outro mesmo? A mesma coisa com feio, bonito, magro, gordo, empregada e patrão. Se eu sou empregada, eu acho que os empregados são legais e todos os patrões são ruins, por exemplo. Mas o patrão, eu já vi patrões falando assim, não, porque empregado é dose. Todo empregado é preguiçoso, empregado a gente tem que vigiar o tempo todo, porque eles enrolam o patrão. Olha só, gente, é o tempo todo a gente colocando oposição e falando que uma coisa é boa, outra é ruim. Direita e esquerda eu não vou nem entrar, porque essa parte ultimamente anda pegando fogo, né? Mas alguém decidiu que um é ruim, outro é mau, e o que está contra inverte a polarização. Preto e branco. Né? Aqui, inclusive, a questão das raças, né? A gente lida muito com classificações, se um é bom ou ruim por causa da cor da pele. É uma loucura essa questão da dualidade. E na dualidade, então, eu classifico as coisas de forma pontual.
eu coloco nos extremos o bom e o mal. Mas eu esqueço que tem um meio. Entre os extremos, tem um meio. Então, por exemplo, eu falo assim, é muito bom ser magro e é muito ruim ser gordo. E aí pronto, eu classifico. Só que eu esqueço que os extremos são complicados. Né? Se eu perder todo o meu peso, não vai ser bacana. E se eu também for cada vez ganhando mais e mais, não vai ser bacana. Aí, em que momento que a coisa vai deixar de ser ruim e ser boa? Enquanto eu ficar nessa ilusão de que existe o bom e o mal. Onde termina um e começa o outro? Aí, eu vou voltar um pouquinho nos dois ladrões, né? Os dois ladrões, eu já levei esse tema, essa parte do material aqui, alguns de vocês já conhecem, para outros é novidade, mas vai ser bacana, né, para a gente rever. A gente tem a história da crucificação ilustrada com uma crucificação tríade, né? Jesus Cristo teria sido crucificado entre dois ladrões. Um foi chamado de mau ladrão, o outro de bom ladrão. Mas interessante é que os dois eram ladrões. Então, isso é um convite para pensar. Né? A gente falou que um era bom e o outro mal, mas os dois são ladrões. E, de certo modo, nós acreditamos que ladrão era para ser sempre ruim. Já é um avanço a gente saber, opa, tem alguma coisa estranha. Então, nessa imagem de bom e mau ladrão, que é super dual, né? É um exemplo típico de dualidade, impera o julgamento. Alguém ou é bom ou é mau. E só. Então, eu não posso ser boa e má ao mesmo tempo. Olha só que loucura. E tudo é definido rigidamente como virtude ou vício. Então, eu falo assim, a tolerância é uma virtude. E aí eu vou tolerar tudo. Tudo. Eu vou virar um capacho de tanto que eu acho que a tolerância é uma virtude. E eu falo assim, a franqueza é uma virtude, a mentira é um vício. E radicaliza. Então, a minha franqueza pode fazer o maior estrago do mundo, mas ela é virtude. A oposição dos extremos na dualidade, ela é constante. Não existe diálogo entre os extremos. Eu não falo assim, peraí, isso que eu chamei de bom, essa tolerância que eu chamei de boa, eu preciso conversar com ela, porque não dá para tolerar tudo. Então, não tem esse diálogo. Não há meio termo. Ou somente a esquerda, ou somente a direita. Eu não posso ser algo fora disso. Ou que combine as duas coisas. Porque senão vão dizer que eu nem tenho personalidade. Porque ter personalidade significa ser extremista, ser radical. E dentro da dualidade extrema, assim, não é possível a unificação. A diferença não é respeitada, porque representa oposição. Se eu sou bacana,
aquele que não faz o que eu faço, ele é ruim. O que é diferente de mim é mal. Então, eu falo assim, tudo que não tiver lá na minha tabelinha de virtude, de bem, é mal. Então, não pode haver diferença. E lembra que a gente conversou aqui de que unidade não é igualdade? Se fosse assim, Deus teria feito todo mundo igual aqueles minionzinhos do desenho animado. Todo mundo tem a mesma cara e o mesmo corpo. E não, Deus fez planetas, florzinhas, animais, árvores, pedra, água, tudo diferente. E tudo em unidade. E tudo ele viu que era bom. Nós não. Se é diferente, é ruim. As diversas gradações e tonalidades são restringidas a... Desculpa, eu não estava... A somente dois lados. Então, eu falo, ou uma coisa é preta ou é branca. Não pode ser cinza. E a gente sabe que tem mais de 50 tons de cinza. E tem vermelho, tem azul, tem amarelo. Como é que fica isso? E como é que eu vou definir que algumas cores são ruins e outras são boas? Essa crença na dualidade concebeu a lei de causa e efeito como sendo sinônimo, uma lei de castigo e punição. Por isso que a gente fala karma é causa e efeito. Se eu fui violenta no passado, eu mereço sofrer violência hoje. Por quê? A causa foi que eu fui violenta. E o efeito é o castigo. Eu vou ter que sofrer violência. Só que causa e efeito nada tem a ver com castigo ou punição. Causa e efeito é uma lei de consequência natural. Não é castigo nem punição, é consequência. Pela lei de causalidade, naturalmente, se eu elimino uma causa, cessa o efeito. Então, digamos que eu fui muito violenta numa vida passada, fiquei traumatizada, desencarnei com aquela personalidade que fica me convidando toda hora a tomar novas atitudes violentas. Só que eu venho nessa encarnação com um projeto totalmente diferente. Eu falo assim, por exemplo, eu vou querer dar aula para uma turma de crianças e vou ensiná-las muito sobre afeto, sobre respeito, sobre amor ao próximo. Pronto, cessou a causa. Não tem por que permanecer o efeito do sofrimento. Eu gerei uma nova causa que agora é amor. Cessa o efeito maléfico da violência e começa um efeito de amor. Não tem injustiça nisso, gente. Às vezes o castigo ou punição podem ser muito injustos, porque a causa já cessou e eu vou continuar castigando e punindo. Ao substituir uma causa, o efeito é substituído. Então, na dualidade, eu tenho sofrimento muito implicado com causalidade. E isso começou lá atrás. Olha, já aviso, hoje a gente não vai ver todo esse material, mas eu queria pelo menos chegar aqui para a gente
começar a sedimentar a ideia de que a gente não tem que sofrer mais. Não tem que se punir, não tem que carregar culpa, vergonha, e ficar o tempo inteiro criando dor para a gente. Olha só, isso era no tempo de Moisés. Antes de Moisés, na verdade, a lei de causalidade, de causa e efeito, era assim. A causa e o efeito eram desproporcionais, como argumento de vingança. Então, era assim, uma família, um homem, um chefe de família matou meu filho. Eu ia lá e matava a família dele inteira. Não havia proporção. Eu pensava, ele me causou sofrimento. Então, eu tenho que causar um sofrimento muito maior para ele. E antes de Moisés, então, não havia justiça nenhuma. Nenhuma. Aí começou a cruz do ser humano. Porque a gente acha que a gente vai vingar só dos outros. E a gente esquece que toda ação, todo o que eu vivencio é patrimônio do espírito. Então, quando eu vingo do outro, eu estou gerando uma vingança em mim mesmo. E aí eu caio naquela lei de karma, de que eu vou ter que sofrer muito para pagar os excessos que eu fiz. Aí chegou o tal do Moisés. Moisés veio aliviar, vamos dizer, aquela injustiça tão grande e trouxe pela primeira vez a ideia de justiça. Ele falou assim, olha, se a pessoa matou o seu filho, você vai lá e mata a família inteira, isso não é justo. Você cometeu um ato muito pior do que o primeiro. Então, ele colocou a causa e efeito proporcionais. Ele falou assim, dente por dente, olho por olho. Então, não era mais argumento de vingança, mas ainda era argumento de castigo. Eu vou castigar aquele que errou. E aí veio um tal de Jesus que deu um nó na cabeça da gente, que até hoje a gente não entende o tal do Jesus. Porque pareceu de novo que ele fez a coisa desproporcional. Porque a causa e efeito para ele não tinham o mesmo tamanho. Se alguém te causou uma dor, você vai dar para ela o contrário daquela dor. Olha só. E aí, ele falou que o amor cobre uma multidão de pecados. O argumento dele, então, não é mais de vingança, não é mais de castigo, mas é de transformação, de cocriação. Ele trouxe a ideia do perdão. O perdão transformador. Então, o efeito, que até então era uma cruz que a gente ia carregar, para Jesus, o efeito é o sol que nos ilumina. Quando nós transformamos aquele mal que o outro me fez em bem. E até hoje Jesus não foi compreendido. E nós estamos vendo aí uma cristofobia, né? Hoje, alguns religiosos fundamentalistas, radicais, ultraconservadores, despertaram de novo o ódio de pessoas pelo Cristo. Então, há muita gente com ódio do Cristo como nunca se viu, com fobia de Cristo. Então, quando eles veem um cristão,
Eles ficam apavorados. Ah, é alguém radical, fundamentalista, homofóbico, machista, racista, todo tipo de coisa eles estão chamando os cristãos. Por culpa dos próprios cristãos que ainda estão nessas crenças ainda pré-mosaicas. Não entenderam que o Cristo veio e falou assim, olha, lembra que Deus falou que tudo era bom e que o amor cobre uma multidão de pecados e que o perdão é a minha lei, porque é a lei de transformação. Ninguém transforma fazendo a mesma coisa de novo. Dente por dente não tem transformação. Vai continuar a vida toda. Eu mato um, o outro mata o de cá, e vai matando, e aí vai. Né? Então, só para a gente ficar num ponto de acordo, para a gente interromper e continuar nossas reflexões, vamos finalizar essa ideia do mau ladrão e do bom ladrão. O mau ladrão, ele incredulamente desafiou Jesus a salvar a si mesmo. Ele falou assim, se você é o filho do Cristo, se salva e salva a gente, tira a gente dessa cruz aqui agora. Então, ele nega a divindade que há no Cristo. Ele fala assim, não acredito que você é divino. Você está deixando a gente passar por isso? Já o bom ladrão, ele não pediu para o Cristo tirar aquela cruz dele. Ele falou assim, lembre-se de mim quando estiveres no seu reino. Gente, lembre-se de mim. Olha, ele era ladrão, igual o outro. Se o outro tinha errado, ele também. Por que ele falou, lembre-se de mim? Lembre-se de que eu roubei? Lembre-se de que eu sou ladrão? Não. Ele falou, lembre-se de mim. Porque ele sabia que dentro dele tinha uma divindade. E era dessa divindade que ele tinha que lembrar. Porque quando ele lembrasse dessa divindade, não haveria mais punição, mais dor, mais erro, mais ideia do mal. E sim, do ser divino, a imagem e semelhança do Cristo, independentemente das circunstâncias do que aconteceu no momento de comer da dualidade dele. Ele retomaria a unidade. A dualidade em mim, então, ela precisa caminhar para o reconhecimento da unidade em mim. E o caminho passa, primeiro, por reconhecer o ladrão em mim. Somos todos ladrões. Não tem um santo nesse planeta, gente. Não tem ninguém que possa falar que é melhor que o outro. É isso que a gente precisa entender. Porque eu julgo o outro e falo, o outro não presta. O outro é mau, é ruim, é violento, é racista, é pedófilo, é tudo de ruim. E eu sou boa. Isso é uma ilusão, gente. E nós estamos mergulhados nessa ilusão. É preciso sair disso. É preciso entender, primeiro, que há um ladrão em mim. Alguém violento em mim. Alguém que fez o mal muitas vezes em mim. Mas esse alguém que fez isso não sabia o que fazia.
Esse alguém que fez isso vivia uma ilusão horrível que o deixou cego, mas que serviu para ele compreender que o mal dói, incomoda, que não é bacana e que eu preciso voltar para a unidade. Eu não posso ficar alimentando essa dualidade mais. Então, é o auto-perdão, o reconhecimento do Cristo em si mesmo. Lembre-se de mim. E o meu convite para vocês hoje é: lembrem-se de vocês. Lembrem. Porque a dualidade não é real, não é definitiva. Ela é temporária, ela é ilusória. Olha só, Jesus disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Mas Buda também disse: o ignorante discrimina as coisas que não produzem efeito, mas o sábio se mantém acima de ser e não ser, e não discrimina. Ele não fala, isso é mal, isso é bom. Ele está acima disso. E o Papa Francisco é uma pessoinha bem humana e de quem eu gosto muito, particularmente, porque também não é santo, também não, sabe, não se coloca como esse santo. Mas ele disse: quanto maior o pecado, maior deve ser o acolhimento. O pecado é uma ferida, não é uma mancha. Precisa ser curada e não chicoteada, maltratada, desprezada. Então, gente, nós vamos ficando por aqui hoje. Ainda tem muito material aí para vocês que quiserem avançando, mas eu já consegui avançar um pouco nessa ideia de que, vamos lembrar, quanto maior o pecado, maior deve ser o acolhimento. E nesse momento em que eu me deparo com as minhas personalidades, e eu começo a ver, poxa, como o mundo está ruim, como tem coisa feia, como tem... Isso são os efeitos e personalidades voltando para eu reconhecer que um dia eu tive aquilo tudo em mim. E quanto mais grave, mais eu preciso acolher e perdoar. E começar a deixar o outro em paz, deixar o outro seguir o caminho dele. Não cabe a mim resolver o pensamento dual do outro, mas cabe a mim resolver o meu pensamento dual. O diferente é só diferente. E aí é ele, com Deus, para chegar na unidade dele. Mas eu preciso trabalhar a minha unidade. É esse o convite que eu quis fazer para vocês no dia de hoje. E agora vou deixar o Adelso encerrar, mas eu queria ficar aqui à disposição de vocês um pouquinho para vocês comentarem alguma coisa e para a gente ver se a gente vai avançar nisso, ok? Então, vou passar para o Adelson primeiro, depois eu passo para vocês. Ele passa. Então, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo, como sempre, né, o amparo da Sociedade Amiga, dos nossos mentores espirituais, um trabalho de intuição
inspiração, no preparo material. E na vontade que estamos tendo de nos melhorar dia após dia. Nós precisamos agradecer por todas as bênçãos que nos têm chegado, todas as provas pelas quais estamos passando e por todo o processo de redenção que já se aproxima. Agradecemos a todos, os companheiros, encarnados e desencarnados, que participam com a gente desse mesmo processo. Agradecemos, sobretudo, a Jesus, nosso Mestre Maior, que veio nos mostrar o caminho para trabalharmos a dualidade com a unidade com o Pai Maior. Agradecemos, então, por tudo e ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente.